Bom dia, meus alunos de primeiro ano da disciplina de Filosofia, primeiro ano EFG. Estamos aqui para mais uma aula de Filosofia, onde vamos falar sobre a ideologia, as ilusões do conhecimento. A definição de ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. A ideologia pode ser definida como uma forma de mascarar ou ocultar as contradições sociais e a dominação, invertendo o modo de processar o pensamento sobre algumas realidades. Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado por suas ações sociais e políticas. A concepção crítica da ideologia. O uso crítico do termo ideologia pressupõe uma diferenciação implícita entre o que vem a ser um conjunto qualquer de ideias sobre um determinado assunto, concepção neutra, sinônima de ideário, e o que vem a ser o uso de ferramentas simbólicas, voltadas à criação ou à manutenção de relações de dominação. Concepção crítica. A partir deste ponto de partida comum a todos os significados do termo ideologia que aderem à concepção crítica, o que se tem são variações sobre a forma e o objetivo da ideologia, ou seja, a ideologia no pensamento marxista, materialismo dialético, a concepção filosófica, que é um conjunto de proporções elaborados na sociedade burguesa com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com o interesse coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. Aí um conceito complexo da ideologia é a determinação, que é o domínio estabelecido pela infraestrutura sobre a superestrutura, as relações de produção que irão determinar a organização social e as ideias que têm sua origem na vida material. Como diz Marx, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Ideologia e classe social e classe dominantes, ideias dominantes. As ideias dominantes de uma época são as ideias de uma classe dominante. Para manter a dominação, é preciso fazer com que os valores da classe dominante sejam aceitos como certos por todas as classes sociais. Exemplo, o escravo acha justa a escravidão. Será que ele acha justo a escravidão de verdade? Isso é um valor? Isso é uma ideologia? As características da ideologia: a abstração, a universalização, a lacuna e a inversão. A naturalização, ela consiste em aceitar como naturais situações que na verdade resultam da ação humana. Exemplo, afirmar que sempre existiam pobres e ricos, sendo impossível mudar esse estado nas coisas. Então, a naturalização das ações humanas como certas formas de discriminação para que aceitamos as desigualdades sociais. Justifiquemos o fato de que sempre ter sido assim. A universalização. Os valores da classe dominante são estendidos aos que a ele se submetem. Exemplo, a empregado bonzinho nunca discute o salário, nem reclama se fica um tempo a mais no trabalho. A universalização, ela é uma imposição de valores, como se fossem universais. Os valores da classe dominante são estendidos aos que a ela se submetem. A abstração.
As representações ideológicas não se referem ao concreto, mas ao aparecer social. Sociedade, uma e harmonia é, portanto, uma abstração. Coisificação do ser humano. Na abstração e aparecer social é um processo mental em que as ideias estão distanciadas dos objetos. A lacuna é a ocultação de algo que não pode ser explicitado, sob pena de desmascarar a ideologia. É ilusória. Exemplo, o salário pago ao trabalhador é oculta, pois existe a mais-valia. Ou seja, a lacuna, ninguém sabe por que tais ideias são certas, mas dizem que assim sempre foi e assim sempre será. Torna-se algo falsamente natural. A inversão é realidade invertida. Exemplo, se um filho de um operário não consegue evoluir, é por causa da incompetência, falta de vontade ou indisciplina. A dicotomia entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Então, é a ocultação de algo que pode ser explicitado, por isso ela é ilusória. É uma aparência que oculta a maneira pela qual a realidade social foi produzida. A ideologia em ação. Espaços em que a ideologia é vinculada e onde ela poderá ser mais facilmente identificada e criticada. As histórias em quadrinho, por exemplo, são um fenômeno característico da cultura de massa. Como toda produção cultural, os quadrinhos encerram a ambiguidade ao mesmo tempo que se servem à consciência. Podem servir à alienação, tanto levam ao conhecimento como à escamoteação da realidade. Tanto podem ser criativos como alienantes. Então, as histórias em quadrinhos é uma forma de arte que conjuga textos e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. A publicidade e a mídia. A publicidade, por meio de competentes agências e suas criativas campanhas, divulga a variedade e a qualidade do que é produzido pelo mercado. As pessoas são levadas a comprar muito mais do que necessitam, pressionadas por desejos artificialmente estimulados. A publicidade não vende apenas produtos, mas também ideias. Outro espaço possível de ação ideológica são os meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádio, TV, internet, que hoje nós temos essa internet, que é um meio de comunicação de massa muito forte, que faz nós virarmos a nossa cabeça. Às vezes, fatos que deveriam ser divulgados são intencionalmente ocultados dos cidadãos. Então, a publicidade ela é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de empresas, que pode ser qualificada como uma propaganda comercial para divulgação de produtos. E a mídia? Departamento de uma agência publicitária que dá todo o suporte à difusão de informações e transmite mensagem para atingir o público-alvo, que é o nosso consumidor, somos nós. Nós podemos ver a imagem da mídia aí, né? E a ideologia das histórias em quadrinho, que são a expressão complexa na produção contemporânea, além da função de entretenimento e lazer. Tem também a função mítica e fabuladora, característica das obras de ficção, e ainda preenchem funções estéticas, pois se trata de uma nova linguagem artística. Nós podemos observar aí uma história em quadrinho muito comum na nossa vida, que é a Turma da Mônica, onde todos nós já vimos, já participamos, já lemos. Então,
Então, para vocês, pessoal, uma boa aula. Espero que compreendam. Leia o livro didático como recurso também. Procurem realizar suas atividades. Coloquem em dia suas atividades, pois tem muitos alunos ainda que não realizou, não assistem os vídeos. Quando assistiu ao vídeo, dê um ok. Curtam os vídeos, tá certo? Eu agradeço a compreensão. Um abraço a todos e um bom dia.